Então, muito boa noite, queridos irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico em Jó, capítulo 10 do livro de Jó. E vamos dar continuidade à resposta ao argumento que Jó dá, a Bildade. No capítulo 9, nós vimos como Jó dialogou e respondeu a Bildade e sentia-se frustrado porque sabia que não podia contender com Deus, sabia que não tinha hipótese alguma de contender com Deus, mas também sabia que era inocente e sentia-se frustrado, desanimado por não conseguir entender o porquê do seu sofrimento e não conseguir nem que Deus provasse a sua inocência, nem conseguir argumentar com Deus. E hoje, no capítulo 10, nós vamos ver este diálogo de Jó, já não com Bildade, mas quando ele se dirige ao próprio Deus. E, se os irmãos estão lembrados, eu falei que estamos a descer uma escadaria na vida de Jó, e estes dois capítulos são dos mais fortes, e a partir daqui começamos a ver lampejos de esperança na vida de Jó, no entendimento de Jó acerca das coisas. Vamos começar a ver algumas frases-chave que indicam que Jó começa a ter esperança na ressurreição, num redentor ou num remidor, em alguém que venha em seu auxílio. Então, mas estes dois capítulos são certamente dos mais tristes, porque Jó não consegue provar a sua inocência e não consegue que Deus fale a seu favor. Vamos então ler capítulo 10 do livro de Jó. Diz assim a palavra de Deus: A minha alma tem tédio à minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei com amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tu tens olhos de carne? Acaso vês tu como o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como um barro e queres agora reduzir-me a pó? Porventura não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência e o teu cuidado a mim me guardou. Estas coisas as ocultaste no teu coração, mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim. E se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia e olho para a minha miséria. Porque se a levanto, tu me caças como um leão feroz e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que, pois, me tiraste da madre? Se eu morresse antes que olhos nenhuns me vissem, teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias. Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, da profunda escuridade, terra de sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Vamos orar. Amado Deus, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti e diante da Tua palavra. Nesta hora, Senhor, clamamos para que Tu nos fales através delas, Senhor. Através deste livro que nos ensina tanto a respeito do sofrimento, das questões fundamentais da vida, do propósito da vida, Senhor. Vemos aqui um homem que sofreu, Senhor,
mas que nunca foi desamparado por ti, embora isso às vezes não parecesse tão claro aos seus olhos. Ajuda-nos, ó Deus, a contemplar a Tua Palavra e a aprender dela, para assim também aplicarmos à nossa vida. Pedimos que assim seja, pelo poder do Teu Santo Espírito, e em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, como os irmãos devem ter reparado, este é um capítulo forte, com palavras fortes. E nós nunca nos devemos esquecer que ao lermos estas palavras de Jó, nós estamos a ler as palavras de um homem que está no meio de uma grande provação. Muitas vezes relegamos a provação lá para o capítulo 1 e 2, aquele caos, aquelas calamidades. Mas esquecemos que aqui ainda está este homem que passou por essas calamidades, por este caos, e agora tem 3 amigos a acusá-lo de pecado, a acusá-lo de que ele está a esconder qualquer coisa, porque se ele não tivesse pecado, Deus não o faria sofrer daquela maneira. E temos aqui um homem que sabe que é inocente e ao mesmo tempo não consegue provar a sua inocência. E ele sabe que Deus sabe que ele é inocente, mas Deus está em silêncio e não diz nada e não faz nada para reverter a situação daquele homem. E lembremos também que Jó ainda está no teste para saber se blasfemará de Deus ou não. Este período ainda faz parte do teste de Jó, a saber se ele vai blasfemar de Deus ou não. Até ao final, nós temos que ficar a saber. Nós já sabemos qual é o final, mas imaginemos-nos como primeiros leitores deste livro. Ao lermos esta história, esta narrativa, nós, quando chegamos ao capítulo 10, ainda estamos na expectativa: será que ele vai blasfemar? Será que ele vai sucumbir? Não sucumbiu quando perdeu o dinheiro, a casa, quando perdeu os filhos? Não sucumbiu quando ficou doente? Será que ele vai sucumbir agora na martelada da crítica dos amigos constante? Tu pecaste, tu pecaste, tu pecaste. Será? E é neste passo que nós estamos agora, é neste momento da vida de Jó que nós estamos, e Jó deita cá para fora tudo aquilo que lhe vai na alma. E a primeira coisa está no versículo 1. Vemos aqui a mistura ou os ingredientes necessários para a blasfémia. Ele diz: a minha alma tem tédio à minha vida. Sabem o que é a palavra tédio? O tédio é um eufemismo para uma palavra muito mais forte, que é: eu tenho nojo da minha vida. Eu estou enojado comigo mesmo. E mais, darei livre curso, ou seja, a partir de agora, aconteça o que acontecer, eu vou falar aquilo que está a mim. Eu não me vou calar. Vou dizer a Deus tudo aquilo que me apetece dizer-lhe. E falarei com quê? Com amargura. Tédio, livre curso da sua fala e amargura na sua fala. E nós pensamos, bem, ele vai blasfemar. É agora que ele vai blasfemar. Nós sabemos que ele não blasfema. Embora as palavras sejam fortes, Jó não vai blasfemar. E embora as palavras sejam muito duras e as questões muito difíceis, eu quero que os irmãos abram comigo em Jó, capítulo 42. E é à luz deste versículo que nós vamos ler que nós temos que ler todas as palavras de Jó. Às vezes podemos querer encontrar em Jó falhas que nem o próprio Deus encontrou. E temos que nos salvaguardar disso. Eu peço a um irmão ou uma irmã que leia Jó 42, verso 7. Acabou o Senhor de dizer a Jó estas coisas, disse ele: faz o que me dita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como ao meu sacerdote. Ok. Apesar da força e da amargura de todas as palavras de Jó, no final Deus diz: Jó falou de mim o que era reto, ao contrário de vocês, que estavam sempre a tentar defender-me. Interessante.
Então nós olhamos para estas passagens e não temos que acusar Jó de blasfémia, porque o próprio Deus não o acusou de blasfémia. Jó passou no teste com distinção. No entanto, ele vai falar com amargura, ele vai falar já sem nada a perder. Estou doente, humilhado, pobre, desprezado, criticado, enlutado. O que é que me resta mais? Vou falar. Não aguento mais. Então ele começa a partir do verso 2 e diz: direi a Deus, não me condenes. A ideia de condenar é a ideia já de fim de linha. Jó não está aqui a falar de disciplina, que é um processo que às vezes acontece na nossa vida, a disciplina do Senhor, mas está a entender este momento da sua vida como um momento de condenação, de fim de linha da sua vida. E ele pede a Deus duas coisas. Primeira, não me condenes. E em segundo, faz-me saber porque contentes comigo. Este é o pedido que Jó vai fazer várias vezes agora ao longo do seu discurso. Deus, diz-me porque é que eu estou a sofrer. Deus, diz-me a razão de tal sofrimento para a minha vida. Diz-me. E Jó pede isto porque ele diz: diz-me, porque tu sabes muito bem o que é que se passa em mim. E ele diz isto de uma forma muito interessante. Ele começa a perguntar: parece-te bem que me oprimas? Que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Jó parece que avança, nós até temos dificuldade de falar desta maneira diante de Deus. Parece-te bem, Senhor, fazeres-me sofrer desta maneira? Parece-te bem? Gostas desta situação que eu estou a passar? Desta situação em que tu me colocaste? E Jó sabe que Deus não é homem para precisar de andar a investigar. Deus sabe muito bem as coisas. Diz: tu tens olhos de carne, acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? És porventura um ser humano como eu que precisas de andar a investigar, a perguntar a A, B ou C? Não és. O que é que ele diz? Bem sabes tu sabes que eu não sou culpado, no verso 7. Tu não és homem como eu para andar a investigar. Tu sabes que eu não sou culpado. Todavia, não há ninguém que me livre da tua mão. Os meus amigos acusam-me. A minha situação é desesperante. E tu continuas a oprimir-me, sabendo que eu não sou culpado desta situação. A falta de resposta para a condição de Jó é tão dolorosa como a própria provação. O não saber o porquê dói tanto como aquilo que originou a dor. Originou aquela situação. E ele agora, Jó vai argumentar com Deus e vai lembrar Deus algumas coisas, como se Deus tivesse esquecido. Diz: as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó? As duas frases estão a dizer a mesma coisa. Senhor, foste tu que me fizeste. Foste tu que me criaste. Foste tu que me trouxeste à existência. Foste tu que me deste a vida. Foste tu que me deste o respirar durante todos estes anos. Para quê? Para agora me destruires? Para agora me reduzires a nada? E agora, a partir do verso 10, ele vai falar de uma maneira bela como o Senhor o criou. Porventura não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo. Ou seja, toda aquela forma embrionária do ser vivo. De pele e carne me vestiste e de ossos e tendões me entreteceste. E é interessante porque é realmente esta a ordem. O embrião, na sua forma primitiva, primeiro é pele e carne e depois já estão lá as células que vão ser os ossos, mas primeiro forma-se a pele e carne e só depois os ossos. E o mais incrível é que é um homem há 2.000 anos, há 4.000 anos atrás, a dizer uma coisa destas.
De pele e carne me vestiste e de ossos e tendões me entreteceste. Tu deste-me vida, segundo a tua benevolência, segundo a tua bondade. E tens cuidado de mim, o teu cuidado me guardou. Mas o que é que parece? Parece que estas coisas guardaste no teu coração, ocultaste. Parece que te esqueceste destas coisas. E agora tratas-me como se eu não fosse uma criatura tua. Tratas-me como se eu não fosse teu. Ele diz, bem sei o que resolveste contigo mesmo. E o que é que, para Jó, estamos a falar do entendimento de Jó da situação. Para Jó, o que é que ele estava a entender? Que ele não tinha hipótese, ele iria ser destruído por Deus de qualquer maneira. Ele diz assim no verso 14, se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se eu peco, tu vais dilacerar-me, não me vais perdoar o meu pecado. Se for perverso, então ai de mim, porque há uma diferença entre pecar e ser perverso. Nós pecamos. Ser perverso é um pecado deliberado, consciente e constante. É saber que está a fazer o mal e querer fazer aquele mal. Isto é um perverso. Uma coisa é nós pecarmos. Outra coisa é sermos perversos. E Jó diz, se eu pecar, tu não me vais perdoar. Então se eu for perverso, então ai de mim. Coitado de mim. Mas e se for justo? Se eu for justo, nem por isso vou levantar a minha cabeça, nem por isso me vou orgulhar da minha justiça. Pois estou cheio de vergonha, de ignomínia e de desprezo e olho para a minha miséria. E qual é esta miséria? Diz no verso 16. Porque se levanta a minha cabeça, se eu digo, não, eu sou justo, o que é que ele sente que Deus está a fazer com ele? Diz, tu me caças como um leão feroz e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Se eu peco, tu condenas-me. Se eu for perverso, ainda pior. Se eu for justo e disser, eu sou justo, eu sou íntegro, o Senhor ainda vem com mais força para o destruir, para o aniquilar, para o atormentar. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Era isto que Jó estava a sentir. Eu não tenho hipótese diante de ti. Seja a fazer o bem, seja a fazer o mal, seja eu íntegro, seja eu impuro, tu vais-me destruir de qualquer maneira. Esqueceste que eu sou tua criatura. Esqueceste que eu sou uma criação das tuas mãos. Fui criado e modelado por ti. Tu me deste a vida, tu me tens guardado. E esqueceste tudo isso para me tratares desta maneira. Jó já tinha deixado a ideia de justiça retributiva. Já tinha deixado. Mas ele não consegue colocar nada no lugar daquela ideia. Não consegue perceber o porquê do seu sofrimento. E ele começa a conjecturar que talvez para Deus não haja diferença na maneira em que se vive. Pois, seja de que maneira for, Jó não ia ter qualquer hipótese. Então Jó volta no versículo 18 às perguntas iniciais do capítulo 3. Para que é que me deste vida? Para que é que me fizeste viver? Para que é que me tiraste da madre? Para quê? Olha, se eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, se eu tivesse morrido à nascença, hoje já não passaria nada disto. Estaria na sepultura e não passaria nenhum destes tormentos. E diz, não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. O que Jó está a pedir aqui é, Senhor, tira de mim a tua mão. Dá-me alívio. Irmãos, isto são palavras perigosas e muito fortes. Dizer, Senhor, deixa-me. Senhor, deixa-me por um pouco para eu respirar. Tira de mim, alivia a tua mão sobre mim. Porquê? Porque eu estou a morrer. Eu estou a acabar-me. Os meus dias são poucos. Eu já estou a ver o meu fim adiante.
Então, cessa, para por um bocado e deixa-me, para que eu por um pouco tome alento, antes que eu morra. Ele diz isso no verso 21, de forma bem elaborada. Antes que eu vá para o lugar que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra de sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Olha, eu vou ter um fim triste, deixa-me por um pouco. Alivia a minha dor. Deixa-me. Jó já antevia o final da sua vida e antes que partisse deste mundo, ele pede que Deus o deixe por algum momento. Irmãos, estas são palavras fortes que eu não aconselho ninguém a repeti-las. Dizer ao Senhor, deixa-me. Dizer ao Senhor, tens prazer no meu sofrimento? Argumentar com Deus. No entanto, ao olhar para todas estas palavras tão fortes da parte de Jó, uma coisa nós percebemos. Jó nunca deixou de falar com Deus e Deus permitiu sempre que Jó desabafasse com ele. Apesar da força das palavras, apesar de elas chocarem o nosso entendimento do que é o temor do Senhor, do que é a reverência, ainda assim aprendemos que Deus permite que nós levemos a Ele toda a nossa dor, todas as nossas questões, todas as nossas interrogações, todas as nossas queixas. Para resumir, Jó é incapaz de ver um final feliz para a sua situação, não conseguindo entender a coerência na maneira de como Deus o trata. Jó conclui que seria melhor a morte ou a inexistência do que esta situação. Sabendo que não consegue provar nada diante de Deus, pensando que Deus está contra ele, sabendo que Deus sabe que ele é inocente, sabendo que ele não consegue provar a sua inocência, olhando para os amigos que estão a acusá-lo, diz: eu vou morrer e não vejo solução para o meu problema. As palavras proferidas por Jó são fortes e desafiam a nossa noção de reverência e de temor do Senhor. Mas estas palavras devem ser entendidas no seu contexto. É um contexto de dor, irmãos. É um contexto de sofrimento agudo e intenso. Jó era um homem enlutado, pobre, desprezado, envergonhado, criticado. E ele ainda está no meio desta provação. E todo este processo ainda conta, como eu disse no início, para saber se Jó ainda irá blasfemar de Deus ou não. E se as primeiras coisas não puderam tirar a fé e a confiança de Jó, reparem, se aqueles momentos de dor inicial, de perder os filhos, perder as terras, perder os camelos, as ovelhas, o seu sustento, ficar doente, se aqueles momentos não puderam abalar a fé de Jó, coisa diferente é o martelar contínuo das críticas. Tu fizeste, tu pecaste, tu falhaste, confessa o teu pecado. Anda lá, tu tens que dizer, tu não estás assim sem razão nenhuma. Tens que confessar, arrepende dos teus pecados. E o martelar contínuo das críticas após críticas. Será que iam abalar Jó? Este é um teste duríssimo, até para Jó. É neste contexto que devemos entender estas palavras e estas queixas de Jó tão fortes e tão profundas. Jó questiona também a bondade e a justiça de Deus na maneira como o trata. E por vezes, irmãos, coisas acontecem na nossa vida que nos podem levar a fazer as mesmas perguntas. Não percebemos o porquê, a razão de tantas coisas más acontecerem e podemos ser levados a perguntar a Deus o porquê de determinada situação. Porém, em meio a todas as questões que Jó fez a Deus, uma coisa que nós estamos de fora sabemos: Deus nunca abandonou Jó. Reparem nestas duas visões. Temos a visão de Jó, que ao olhar para a sua situação, sente que Deus o tinha abandonado por completo. Porém, nós que estamos de fora, sabemos que Deus nunca abandonou Jó.
E a mesma coisa se passa connosco. Nós às vezes estamos na situação. Estamos a sofrer um luto, estamos a sofrer uma doença, uma perda. Estamos com muitas coisas a acontecer más na nossa vida. E nós pensamos, será que Deus me abandonou? Porque nós estamos na situação, mas também devemos ter esta visão de fora. Sabendo que, embora muitas vezes Deus não se revele e não se mostre, Ele continua sempre presente na nossa vida, como continuou na vida de Jó. Deus não estava a ser injusto e a tratar Jó com desprezo. Porém, Jó não entendia o que Deus estava a fazer e não podia entender, irmãos. Isto é de vital importância. Jó pergunta porquê? Mas Jó não podia entender a razão do seu sofrimento. Sabem porquê? Porque o teste perderia todo o seu valor. Se Jó soubesse que estava a ser usado por Deus para derrotar Satanás, o teste perderia o valor. A prova já não tinha sentido nenhum. A prova tinha sentido e este teste teve sentido quando Jó não sabe aquilo que se está a passar. E é neste contexto de não saber nada da parte de Deus que eu pergunto, será que ele vai blasfemar? Então era necessário que Jó não soubesse o porquê de sofrer para que o teste fosse válido, para que a derrota de Satanás fosse real diante de Deus. Irmãos, muitas vezes será assim connosco. O silêncio de Deus incomoda-nos. A ausência de respostas deixa-nos perturbados. Porém, Deus sabe sempre o que é que está a fazer. E em tudo o que acontece, há sempre um propósito divino. Sempre. Sempre. Em tudo o que acontece. A nossa vida, irmãos, não anda ao acaso. A vida de Jó não andava ao acaso. Havia um propósito. Nós sabemos qual era, mas Jó naquele momento não sabia. E isto acontece connosco. Nós não sabemos a razão de muitas coisas virem. Mas Deus sabe. Há um propósito para todas elas. Por vezes podemos fazer as mesmas questões que Jó fez. Porque é que Deus traz pessoas à existência para depois as fazer sofrer? Estas questões são válidas, mas o que não podemos esquecer é que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus e os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Em primeiro lugar, Jó não via sentido no sofrimento, mas havia um propósito claro. E umas vezes Deus vai usar o sofrimento na vida das pessoas para manifestar a sua glória e o seu poder. Como é que foi com aquele cego, com Jesus? Quem é que pecou? Ninguém. Mas é para que a glória do Senhor seja manifesta. Outras vezes é para trazer o pecador ao arrependimento, para que ele busque o Senhor. Outras vezes é para a santificação dos seus filhos, para limar pecados que precisam ser deixados. Deus traz sofrimento. Outras vezes é para calar os arrogantes e os soberbos. E a história mais emblemática de todas é o próprio Titanic. Nem Deus o consegue afundar. Pois não, foi logo na primeira viagem. Deus traz o sofrimento. E com diversas razões. E com diversos propósitos. E aquele sofrimento traz uma multiplicidade de coisas à nossa vida e à vida daqueles que nos rodeiam. E em tudo isto há sempre o propósito e a soberania de Deus a dirigir tudo. Deus não faz coisas ao acaso. Também podemos pensar como Jó, é um desperdício trazer ao sofrimento à vida de uma pessoa que poderia servir a Deus. Criaste-me para agora me destruires? Que desperdício! No entanto, a verdade é que Deus tem propósitos bem maiores. E na maioria das vezes, nós só podemos ver e entender as coisas depois delas acontecerem. Alguns exemplos. José. Que sentido é que tem aquele pobre jovem que não pecou, que foi reto, estar 2 anos numa prisão? Conhecem a história de José, do Egito. Que sentido é que havia para aquele pobre jovem que foi reto estar 2 anos na prisão? Pois é,
mas era o tempo de Deus para depois salvar não só a sua família, mas as nações da fome. Propósito de Deus. Porquê prender o apóstolo Paulo por 2 anos, quando ele poderia ir pregar aos gentios, poderia estabelecer tantas igrejas e estava preso? Pois é, mas é com a sua prisão que hoje temos muito daquilo que chamamos Palavra de Deus. Porquê apedrejar um homem como Estevão, cheio do Espírito Santo, cujo rosto brilhava como o de um anjo? Porquê apedrejar um homem destes? Pois, mas através da sua morte e da perseguição que veio aos crentes em Jerusalém, o Evangelho chegou a Samaria. Porquê prender o apóstolo João em Patmos? Porquê exilar este apóstolo que podia dar tanto nas igrejas? Porque foi ali, com a porta fechada para o mundo, que ele viu uma porta aberta para os céus. Porquê prender no cárcere um pregador eloquente como John Bunyan, no século XVII? Quando ele podia dar tanto e trabalhar na conversão de tantas pessoas. Porquê prender este homem? Mas é dali, daquela cela, daquela prisão, que sai um dos livros mais lidos a seguir à Bíblia, O Peregrino. Irmãos, a gente pergunta porquê? E na altura não entendemos. Mas com o passar dos anos, com o passar das coisas, nós olhamos para trás e dizemos, era por isto. Foi por esta razão. E mesmo que nós morramos e partimos deste mundo sem saber o porquê, chegamos à glória e aí tudo será claro. Aí tudo será, ok, era por isto. Foi por esta razão. Foi por este motivo. Havia sempre um propósito de Deus em todas as coisas. Irmãos, em momentos de luta e tribulação, quando damos largas às nossas palavras e despejamos todos os anseios, todas as questões diante de Deus, às vezes a revolta, às vezes quase a tocar a irreverência quando falamos com Deus. Irmãos, assim como aconteceu com Jó, Jó falou palavras duras. No entanto, Deus, sabendo que tinha propósitos maiores para a sua vida e tem para a nossa vida, suportou com paciência, com amor, com longanimidade aquelas palavras. E trabalhou em Jó e ajudou Jó. Deus suporta muitos dos nossos interrogatórios, dos porquês, com paciência e graça. Porque Ele sabe o que vai fazer e ao invés de nos destruir, Ele suporta estes interrogatórios que muitas vezes nós fazemos e nos usa para depois nos abençoar e abençoar outros através do nosso sofrimento. Irmãos, mesmo que nós não entendamos o porquê, confiemos em Deus. Ele está sempre connosco. Há uma palavra que nós devemos gravar na nossa mente. Nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. É promessa de Deus para os seus filhos. Que o Senhor nos abençoe.